Bom, meus amigos, hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar de um tema extremamente relevante, que é a NR1. Para que você não saia daqui sem saber o que é NR1, hoje nós vamos debater sobre todos os pontos mais relevantes e como o nosso escritório, junto com o escritório do Dr. Ângelo, podemos lhe auxiliar em todas as dúvidas, nos diagnósticos, nas ações, o que realmente deve se fazer para afastar qualquer tipo de punição, autuação, multas e infrações a essa nova legislação e regulamentação do Ministério do Trabalho, que já está em vigor desde o dia 26 de maio deste mês que passou agora. Então, nós precisamos estar muito atentos. E vamos começar hoje conversando, com o nosso parceiro, um dos maiores especialistas no assunto, o neurocientista Dr. Ângelo, que está aqui hoje para também tirar todas as dúvidas. Dr. Ângelo, muito obrigado pela sua participação. Nós sabemos que esse tema aí da saúde mental é um dos temas mais importantes que a gente tem hoje na nossa vida, no nosso cotidiano. Verdade. Eu acho que é um tema que a gente consegue falar, mas talvez não com a profundidade necessária que as empresas e os empresários a partir de hoje precisam, E eu gostaria de começar contando e perguntando aí para você sobre essa nova legislação, como é que é essa parceria com o escritório, o que nós vamos propor aí para os nossos clientes, para todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos escutando, estão nos assistindo. Fala um pouquinho primeiro da sua bagagem, do ponto de vista de saúde mental. Sim. E aí você entra aí, então, no tema, que é o tema hoje do nosso bate-papo, do nosso podcast, que é a NR1. Doutor Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra muito grande estar aqui para falar novamente nesse podcast e hoje para a gente estabelecer as explicações para vocês sobre a parceria entre o Dr. Ângelo, através do Universo 4Is, e a Mandatum, aqui representada pelo Dr. Felipe Palhares Guerra Lages. Saúde mental realmente é algo muito importante, E a minha formação como médico neurocientista, obviamente, tange todas essas questões que orbitam no nosso cérebro. A minha formação é sobre aprendizagem, sobre comportamento, sempre me interessei sobre desenvolvimento de habilidades, isso que me fascinou, e a partir disso eu fui para a USP em São Paulo estudar sobre como o cérebro utiliza das funções executivas, que são funções para nos gerenciar nas tomadas de decisões, e eu me tornei especialista em funções executivas cerebrais. A partir disso, eu atuei ajudando crianças e adolescentes e os pais desses pacientes, ao perceberem como eu estava ali ajudando a integrar e organizar estas famílias, me faziam perguntas e pedindo dicas sobre como contribuir para as dificuldades que eles tinham nas suas empresas. E me davam um feedback muito positivo. A partir disso, me despertou a atenção em perceber que meus conhecimentos de neurociência eram aplicados não só em família, mas também em empresas. Daí fui para os Estados Unidos, para o MIT, Escola de Negócios em Boston, para estudar estratégias de transformação de liderança. Pois eu percebi que B2B não é business to business, é brain to brain, é de cérebro para cérebro. E aí eu desenvolvi uma metodologia que se chama Método 4Is, que é sobre como avaliar e desenvolver habilidades de liderança e tomada de decisão. Então essa é a minha formação médica e colocando esses conhecimentos para serem utilizados em cenários diferentes. E daí a importância da gente trazer esse expertise para associar com a NR1, que é essa norma regulamentadora 1, que é essa nova base que rege a questão dos fatores psicossociais nas empresas e que está em vigor desde 26 de maio de 2026.
E é para isso que a gente está aqui, pois é uma questão que envolve nível multidisciplinar, né? Envolve tanto a questão do direito, aqui muito bem representado pelo seu escritório, doutor Felipe Amandato, bem como envolve questões do próprio cérebro, da mente humana. E aí entra o meu expertise como médico neurocientista, para a gente estar fazendo essa interseção para apoiar e dar o máximo suporte às empresas, porque agora a saúde mental ele não é mais um tema que você precisa conhecer. Ele é um tema que já está integrado, você queira ou não, ao sistema de funcionamento da sua empresa. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, como que a gente vai contribuir para orientar e trazer para você paz através destas orientações que você já não pode mais negligenciar. Tem que adotar. E uma das coisas que a gente quer iniciar e começar falando aqui para você que está nos assistindo, para você que é empresário, para você que atua numa empresa, para você que é funcionário, colaborador, diretor, CEO, presidente, em todas as áreas da empresa que você atua, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que não é mais um protocolo de prateleira. O que quer dizer isso? Protocolo de prateleira. O nosso escritório ele sempre atuou na frente das auditorias trabalhistas. Então, nós sempre levantamos todas as auditorias e fizemos todos os trabalhos como auditoria trabalhista, no sentido de apurar as irregularidades, não conformidades. E aí você tem ali todo um trabalho que você faz de levantamento, né, da legislação trabalhista, com enquadramento, e você tem todo esse diagnóstico e nós atuamos em cima disso. Porém, a gente conhece e sabe que tem muitas empresas e muitos profissionais que eles fazem o seguinte, olha, eu tenho aqui um diagnóstico pronto, eu tenho aqui um laudo, eu tenho aqui isso, tenho aquilo, todos de prateleira, como se aquilo ali, na teoria, atendesse o Ministério do Trabalho, a legislação e a fiscalização. Porém, com a nova NR1, né, doutor Ângelo, é um ponto extremamente relevante, porque não é uma questão teórica, é uma questão prática. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que ir para dentro do ambiente de trabalho para entender todas as peculiaridades, todas as fragilidades do ambiente de trabalho e se aquele ambiente de trabalho está gerando um possível problema psicossocial para os seus funcionários. Isso quer dizer o seguinte, que se o fiscal, eventualmente, né, for lá, ou por uma denúncia, isso deixa claro, hoje existem muitas denúncias, os próprios funcionários denunciam as empresas, né? Sim. Então, se esse fiscal, né, chegar lá e ver um ambiente austero, um ambiente que faz essa pressão, que tem essas questões, tudo isso, e claro, ele não vai supor da cabeça dele, ele vai atestar, aferir e avaliar. Sim. Né, doutor Ângelo? Exatamente. Uma coisa muito importante é avaliar se realmente, né, os colaboradores estão sofrendo, né, algum tipo de riscos psicossociais. E aí, quais são, aproveitando o ensejo, doutor Ângelo, quais seriam esses riscos psicossociais? Sim, excelente comentário, Felipe, e na sequência essa pergunta, porque, na verdade, o que vai acontecer e já está ocorrendo. Veja bem, a questão da saúde mental agora, ela não é um objeto à parte, ela não está vivendo em Marte mais não, ela vive dentro da empresa. E o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele colocou tudo isso junto, por quê? Porque não é sobre um indivíduo que está trabalhando na sua empresa. Não é assim o vetor. O vetor é como que o ambiente de trabalhar, ou seja, como que o fluxo do trabalho que acontece dentro da sua empresa, como isso está refletindo dentro da saúde da mente dos seus colaboradores. Então, isso é necessário que você, líder, dono da empresa, gestor da empresa, saiba.
Então agora isso vai ser avaliado como que o ambiente no qual acontece o trabalho na sua empresa possa representar um risco, digamos, até uma ameaça à saúde mental e à integridade emocional do seu colaborador. Então, esses riscos, é muito importante que você, líder, que está aí nos ouvindo, entenda que você queira ou não, você está direta ou indiretamente ligado a esses fatores de risco psicossociais. Por quê? Porque, inclusive, o Dr. Felipe sabe disso, a minha visão sobre liderança é toda situação na qual o líder pode influenciar uma pessoa. Então, veja, dentro desta minha esse meu conceito de liderança, então toda situação na qual você pode influenciar uma pessoa, o que acontece? Você, líder da empresa, você está direta ou indiretamente envolvido ali no que repercute dentro da sua empresa. Então, que tipo de fatores podem gerar um risco ali na sua empresa? Metas, por exemplo, que são muito pressionadas para que sejam batidas, né? Tolerância ao assédio. Esse tipo de situação, então, é aquele chefe que ele não só é grosseiro, mas ele chega a ser repetidamente abusivo com relação às abordagens com aquele funcionário. Então, esse tipo de conduta que, por vezes, parte da liderança, mesmo que a liderança não esteja fazendo isso de modo intencional, mas isso vai repercutindo no ambiente de trabalho. Porque aquilo que o líder faz, gente, intencional ou não, que seja de modo repetido, aquilo vira cultura. Porque cultura, você muito bem sabe, não é o que está pregado no quadro da sua empresa sobre os valores que você deseja, não. Cultura é a vida como ela é a vida real dentro da sua empresa. E a nova NR1, ela chegou para expor esta diferença entre o desejo de ser algo entre a realidade do que está sendo. Então, o PGR, que é aquele instrumento onde vão estar escrito, né, quais são as questões que estão acontecendo dentro dos fatores psicossociais, ele não basta ter escrito coisas bonitas. Agora, com a nova NR1, o MTE, que é o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele vai verificar como que está a vida real correlacionada entre o seu documento e o que acontece no dia a dia da sua empresa. Então, esses riscos, esses fatores vão estar sendo buscados ativamente como possíveis elementos que estão adoecendo e atrapalhando a sua empresa. E nós estamos aqui para te ensinar que isso agora é a vida como ela é e não o documento como você pediu para ser escrito. E já partindo para a parte prática, olha, umas coisas muito importantes, como é que mede tudo isso? Você tem vários índices e indicadores, mas na prática eles vão olhar o turnover, Sim. Eles vão olhar afastamento, queda de produtividade, conflitos internos, discussões, tudo isso vai ser avaliado, né? Então, se você tem dentro da sua empresa todos esses números, e a partir do momento que tem uma fiscalização, eles vão ver isso e vão realmente constatar, olha, aqui está um ambiente muito austero. E o que quer dizer ambiente austero? Um ambiente que realmente está trazendo um risco psicossocial. E dentro desse risco psicossocial, que a gente está falando sobre saúde mental, são vários transtornos, né? Eu não sei se poderia falar tecnicamente ou através da medicina a palavra transtorno, mas são questões que são impostas ao empregado, ao trabalhador, ao colaborador, que realmente traz para ele uma questão de um problema muito sério que compromete fisicamente, às vezes, a pessoa começa a pode ter enxaqueca, pode ter várias outras coisas, né? Eu vou deixar essa parte aí mais para o doutor Nélio explicar, que dificulta ele no trabalho. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, na parte prática, ele pode bater meta? Deve, a pressão, né? Ele realmente vai ter... Só que com
o devido cuidado para não ser algo excessivo nem abusivo. Exatamente. Como um elemento coletivo, né, doutor Felipe? Importante a gente destacar dentro do que a gente está colocando aqui, porque certamente gerou em você a seguinte dúvida. Não, mas aí agora eu vou ter que avaliar funcionário por funcionário? Não é sobre isso. É sobre como o ambiente de trabalho, de um modo geral, está repercutindo na coletividade do funcionamento da sua empresa. Aqueles casos individuais e que estejam destoando, né, vamos supor, existem as empresas que estarão cumprindo de modo adequado, claro, elas existem. Então você tem ali algum funcionário, uma minoria, bem minoria, que está ali, não está bem e tudo, eles vão ter que sim procurar seu próprio profissional, a empresa vai dar o apoio individualizado. Mas a questão aqui da nova NR1 é como que a coletividade, que tipo de práticas estão ocorrendo no dia a dia da sua empresa, e práticas essas que precisam ser não somente avaliadas do ponto de vista superficial. Então, a nova NR1 ela sai da sobrecamada e ela vai fazer mergulhos para entender como está o funcionamento do dia a dia do B2B, hein? Que é o brain to brain. Como que vocês estão lidando pessoas com pessoas. E eu acho que é um ponto super importante, doutor Ângelo, a gente deixar claro aqui que nós que trabalhamos, né, dentro da área jurídica e dentro da área aí, psicológica, psiquiátrica e neurociência, a gente tem que entender e dar este aviso para os nossos clientes, amigos, parceiros. Sim, exatamente. Não fique inerte. Não espere uma fiscalização. Né? Não basta chamar só o time de RH, ou só o psicólogo, ou só fazer palestra, ou só fazer curso. Isso pode ser uma ajuda. Mas isso não identifica o diagnóstico necessário para que você faça uma prevenção real e adequada. O que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta, né, só enfeitar o bolo. Exato. Não adianta só fazer alguma coisa para o inglês ver, que a gente chama aqui. Acabou essa época. Né? Nós precisamos, então, precaver e nos prevenir. E o que nós podemos fazer? Fazer um diagnóstico, nosso time, Sim. juntamente com os especialistas e o doutor Ângelo, nós avançamos para dentro da empresa, em loco, fazemos todo um diagnóstico para que você possa entender o que realmente está acontecendo dentro da empresa. E tem um ponto, doutor Ângelo, que acontece muito nas empresas, que muitas vezes as empresas estão com muitos problemas, mas isso não chega na alta direção, não chega na liderança. Verdade. Por quê? Porque ninguém quer levar problema para cima, fica com medo de ser mandado embora, Sim. fica com medo de ser punido. Sim. Então, como dizia o doutor Paulo Rezende, professor, grande amigo lá da Fundação Dom Cabral, há muitos anos atrás, quando eu fiz o MBA na Fundação Dom Cabral, ele falava, gente, o mais importante dentro das empresas é um canal de comunicação ruim. O que isso quer dizer? Canal de comunicação, um canal onde as coisas ruins podem ser faladas, devem ser faladas. Verdade. Né? O que realmente acontece nas empresas. Então, nosso trabalho, nosso time é o quê? É trabalhar dentro das empresas para que a gente possa entender a situação, diagnosticar e trazer o quê? Um resultado concreto com uma ação. Exato. Né? Que é o PDCA, Sim. que a gente chama, né, das organizações Plan to Do Act. Ou seja, nós vamos fazer um levantamento, entender, apurar, apontar, mostrar e trabalhar isso junto com as empresas num plano de ação. Para que quando tiver uma fiscalização, né, as empresas saibam e estejam preparadas para aquilo que já foi resolvido o problema. E também nós não podemos, do ponto de vista aí espiritual, pessoal, social e humanitário, também esperar uma fiscalização para identificar um problema dentro das nossas empresas. Sim. A gente precisa ter isso 365 dias no ano no nosso radar. Porque realmente o ambiente de trabalho é muito importante, porque muitas vezes a gente passa mais tempo dentro da empresa do que na nossa própria casa. Né?
Então, um ambiente austero realmente traz muitos problemas para os funcionários, para os colaboradores, até para os dirigentes, para os CEOs. E isso traz consequências para dentro da nossa própria casa, da nossa própria vida. E, às vezes, o causador pode ser esse ambiente ali que está trazendo esse tipo de problema. E doutor Ângelo, uma pergunta que fica para todo mundo é o seguinte: e se já existe ali algumas pessoas que já têm algum comportamento ou alguma patologia, né, anterior a essa fiscalização e tudo? Porque a gente sabe que tem, né, algumas pessoas que... Como é que você vai... Na verdade, todo mundo tem um pouco, né? Sim, uns mais exacerbados, características, outros menos, né? A gente tem, verdade. Hoje a gente tem aí TDAH, tem bipolar, tem tanta coisa que antigamente era um tabu, Sim. Mas hoje a gente consegue conviver com isso. Sim. Como é que a gente consegue, no ambiente de trabalho, identificar isso, né? E pesar isso? Olha, isso está causando um problema. Isso hoje está contaminando o ambiente de trabalho. Isso pode ser um fato, pode ser um gerador. Como é que a gente pode ajudar as empresas nesse sentido? Perfeito. Daí a grande importância, né, de você ter verdadeiros especialistas para estar te auxiliando a identificar quais são os mecanismos neurocomportamentais que estão permeando o seu ambiente de trabalho. Em outras palavras, como que os cérebros estão ali atuando para fazer a relação entre os seus funcionários estar acontecendo. Então, como por exemplo, um líder, né, um chefe, que a todo momento ele está mudando as metas. Então, essas questões, elas serão observadas e captadas pela nossa equipe para entender que a presença desse tipo de mecanismo ali dentro da empresa, é óbvio que isso vai gerar influência no colaborador. Se toda hora você muda a meta, como é que vai imaginar que haverá foco nessa equipe? Não vai. Então, aquela empresa onde tudo é urgência, como é que você vai querer que haja planejamento? Também não tem como. Agora, o nosso time de especialistas, e nesse caso específico, com relação a especialistas sobre o cérebro humano, vai estar indo em modo a mergulhar como que está funcionando a sua instituição. Porque hoje já não é mais sobre dar apenas palestras, hoje não é mais apenas conscientizar sobre campanha do Setembro Amarelo, sobre o Janeiro Branco de saúde mental. Não que isso, gente, não tenha um valor, mas com a nova NR1 isso é insuficiente, porque isso é superficial. Nós precisamos entrar na sua empresa para detectar quais são os mecanismos, quais são as raízes dos problemas que estão acontecendo, para que elas sejam identificadas, sejam gerenciadas e propostas soluções direcionadas para a raiz. Não é sobre paliativos, é sobre a gente te ajudar a resolver, apontando onde nasce o problema. É sobre entender muito além de ter uma febre, mas é de onde está vindo a infecção. Essa é uma metáfora que eu gosto de colocar. Então isso é muito importante da gente estar colocando para você, para que você se sinta não só amparado, mas conscientizado. Como o Dr. Felipe falou, não aguarde você ser autuado. Porque aqueles que começarem agora com esse problema, na verdade, com entender sobre esse problema, você precisa colocar na sua cabeça que agora isso não é um probleminha do RH. Isso não é uma pauta bonita que aparece no Instagram, que às vezes você acha que aquilo é desnecessário. Essa época passou. Agora, a Mandato e o Universo 4is se uniram para te ajudar a entender que isso agora está integrado dentro de um sistema que rege todo santo dia na sua empresa. E o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele não vai ter dó de você com relação a você falar, mas peraí. Tanto é que em maio de 2025 já houve o peraí. Né? O peraí durou um ano. A nova NR1 era para ter entrado em vigor em maio de 2025. Mas foram feitos acordos de modo que começou a vigorar agora, em maio
de 2026. Então agora isso já está acontecendo. E nós temos que entender que esse tipo de ambiente de trabalho, com relação a pessoas que já venham com transtornos prévios, quando você identificar bem como funciona o seu ambiente de trabalho, você vai estar se protegendo, inclusive, de ter a justificativa adequada e tecnicamente bem feita de que aquele outro transtorno advém de situações que não têm relação com o ambiente de trabalho, mas talvez com condições que esse colaborador já carregue sobre si próprio, e claro, ele vai ter um amparo da sua empresa, mas você não será autuado como aquele que gerou o risco para o adoecimento desse funcionário. E um ponto super importante e bem aqui breve, objetivo e prático é o seguinte. Mas espera aí, e a CNR1? Qual é o valor e o critério de apuração das multas, infrações, autuações? Gente, não existe. O critério vai do tamanho da empresa, do ambiente, do que está acontecendo, da gravidade. Então, isso é um dificultador e um agravante extremamente relevante para um alerta das organizações, especialmente dos CEOs, diretores, acionistas, porque você sabe qual que é um dos maiores riscos da NR1? Reputacional. Olha que loucura. Não é só a multa, não. Sim. Imagina você, né, ser um profissional muito competente e aí você faz um processo seletivo para trabalhar numa empresa multinacional. Vou dar um exemplo aqui, né, numa empresa, vou trabalhar na Coca-Cola, vou trabalhar na Danone, vou trabalhar no Walmart, vou trabalhar, enfim, né, em grandes corporações ou até em pequenas e médias empresas. Quando tem um escândalo dessa natureza, sim, reputacional, sim, né? Nós tivemos um caso aí, um problema que não tem muito nada a ver aí com a NR1, mas foi dos seguranças que mataram um cachorro na porta do Carrefour. Olha qual estrago na imagem dessa empresa, né? E aí eu, que sou esse profissional, falo, poxa, eu não quero trabalhar numa empresa dessa. sim. Que realmente tem um problema lá. Você que é acionista de uma empresa dessa. E aí quem é o acionista fala assim, não, inclusive, doutor Ângelo, hoje nos Estados Unidos é muito comum ter fundos, né? Fundos verdes, fundos, vamos dizer assim, eticamente comprometidos, que não investem em empresas quando tem esse tipo de risco, porque você tem os riscos psicossociais, essas pressões e tudo, até teve trabalho infantil, trabalho, né, análogo a escravos, enfim. Nesses casos, a reputação muitas vezes é maior que a multa. É, né? Verdade. Porque a pessoa chega lá, multa e tudo, mas o estrago ficou. Sim. Então as empresas têm que ter essa consciência e não tem critério de parâmetro para a multa. Sim. Pode ser uma multa de R$1, pode ser uma multa de 1.000, 1 milhão, 100 milhões, né? Até muito provavelmente pode ser que aconteça, às vezes, até uma interrupção de uma unidade, sim, de uma filial, de uma operação, de um departamento, de um setor, porque está comprometido aquele ambiente ali de saúde. E tem um outro ponto, né, doutor Ângelo, que eu acho que é extremamente relevante, porque a gente está falando só do ponto de vista financeiro para as empresas. Sim. Financeiro. Mas existe um outro lado da moeda que a gente ainda não consegue apurar, que é o estrago que essa empresa produziu nesse colaborador, ou nesse ambiente de trabalho, ou nessa equipe, e esses efeitos, porque podem ser para o resto da vida. A pessoa pode sofrer aí tanta pressão que ela pode desenvolver vários problemas cognitivos, que eu vou deixar aí para você, problemas mentais. Muito bem levantado. E esses problemas depois podem gerar novas indenizações contra a empresa. E veja só, Felipe, desculpa te interromper, mas eu não iria ainda tão longe, mas isso que você falou é fato. Agora, existem repercussões que quando o especialista detecta, essas repercussões elas vão interferir diretamente na
produtividade do seu colaborador. Então, por exemplo, uma empresa onde você tem um líder que está ali continuamente cerceando o seu colaborador, aquele líder que toda hora o colaborador quer ali de repente dar uma contribuição, fazer um comentário e ele está continuamente sendo podado. O que acontece? Esse colaborador ele vai entrando em produtividade decrescente. Por quê? Porque ele não se sente mais à vontade de estar ali contribuindo com comentários, de contribuir com ideias, né, de estar levando, né, uma motivação para a equipe. Então, esse ambiente austero, como você mesmo mencionou, doutor Felipe, muitas vezes ele vai impactando através de pequenos detalhes na mente do colaborador e isso vai reduzindo a produtividade. Porque aquele cérebro está sob ataque. Ataque que seja assédio permitido, metas extremamente, né, pressionante, está pressionando muito aquele funcionário para bater meta. Você está ali numa situação onde a grosseria é tolerada. Então, isso vai gerando impacto na mente do seu colaborador. Então, não vou nem colocar assim, a questão dos traumas, que isso, claro, pode acontecer quando é algo grave, recorrente e não se faz nada contra aquilo. Mas existem esses pequenos ensejos que todo dia vai gerando níveis de toxicidade no ambiente. Então, é aquela insegurança psicológica. Isso vai interferir no lucro da sua empresa. Claro. Porque tem a demissão silenciosa, né, doutor Felipe? Que é aquele evento que na época da pandemia foi muito bem colocado. O que é a demissão silenciosa? É o funcionário que ele já se demitiu dentro da mente dele, mas ele não foi no RH pedir demissão, não. Mas ele já parou de produzir como precisava, já não colabora como precisaria, mas tem aqueles que realmente podem estar fazendo isso de má intenção, mas tem aqueles funcionários que estão fazendo isso porque o ambiente de trabalho na sua empresa o transformou nesse tipo de funcionário. E aí a nova NR1 está aí para detectar isso. E a gente tem que tomar um certo cuidado, né, doutor Ângelo, com essa NR1 também, para a empresa não se tornar vítima. Uhum. Porque no Brasil, né, tem uma máxima matemática que fala que todo o custo trabalhista, né, se nós pagássemos direto para os empregados, se não tivesse a Justiça do Trabalho e nós entregássemos todas as indenizações direto, sem o custo trabalhista, ficava mais barato. É uma coisa muito curiosa isso. Sim. O custo trabalhista, o risco, a empresa, empreender no país é muito difícil. Por isso que você tem que ter tudo isso muito na ponta do lápis. E a gente não está falando aqui de achismo, não. O custo é altíssimo. Né? As empresas com seriedade, que se preocupam ali com seus colaboradores, com o ambiente de trabalho, com todas as regras, realmente é um custo altíssimo. Né? Verdade. Porque a gente acaba tirando o foco, que é o nosso negócio, produto e serviço que a empresa faz. Sim. Né? Ela tem um produto, ela tem um serviço, e você fica mais preocupado com as questões periféricas do que o foco objetivo da sua empresa, que é vender, né? O core business do negócio. Isso mesmo. Então você gasta por ano uma estimativa aí de quase 6 meses de trabalho, atenção, esforço e dinheiro para atuações em áreas que não são core da empresa. Olha o que é isso, eu vou repetir. No Brasil existe um estudo que o empresário gasta, e as empresas gastam mais ou menos 6 meses, de 3, 4 a 5 a 6 meses, dependendo do setor da atividade da empresa, gastando tempo e dinheiro com atividades que não são o core da empresa. Sim. Que são atividades periféricas, regulamentares, que muitas vezes não faz sentido nenhum, né? A burocracia, mas ocupa o tempo da empresa, tempo, dinheiro. Desvia o foco, né? Desvia o foco. Porém, a gente precisa entender que o que nós estamos levantando, e esse ponto específico na NR1, né, ela veio para ficar. Existe um critério ainda um pouco subjetivo do ponto de vista de fiscalização, né? Isso vai se desenrolar ao longo
da prática. Doutor Felipe, e não só haverão multas, tá? Também haverá perda de benefícios fiscais. Exatamente. Então ainda tem essa outra. E aí dentro dessa questão, o que a gente pode ver também é o medo da empresa se tornar vítima também Sim. de pessoas inescrupulosas e trabalhadores inescrupulosos que muitas vezes não querem manter, não querem bater a meta, ou querem fazer um complô talvez contra esse líder, ou querem realmente fazer com que aquilo não aconteça e torne um ambiente hostil de trabalho para prejudicar as empresas. Isso também é real. Sim. E isso também ocorre. Sim. Então, a gente sempre parte do pressuposto da boa-fé. Sim. Sempre. Sim. Eu acho que todos nós temos que partir sempre do Sim. pressuposto de que as pessoas são boas e querem o melhor. Sim. Porém, a gente sabe que o contrário também é verdade. Sim. E muitas vezes infelizmente ele é uma vem para realidade. prejudicar a empresa. E a gente tem uma discussão no Brasil sobre a questão do contribuinte, muitas vezes, ou da empresa, né? É uma máxima de que as empresas muitas vezes massacram os funcionários, que as empresas são os vilãs. Mas a gente tem que entender que 100% do PIB, vou repetir, 100% do PIB do Brasil, ele vem de arrecadação das empresas. Ou seja, um país que não tem empresa é um país quebrado, um país na miséria. Porque o que gera riqueza são as empresas. Ah, mas como assim gera? Porque toda a arrecadação, a produção, a riqueza, né? A riqueza, ela é produzida através das empresas. E outra coisa, não existe dinheiro público. Né, doutor Ângelo? Uma coisa muito clara. É verdade. Não existe dinheiro público. A não ser o da Casa da Moeda, né? Não que existe dinheiro público. Isso é produzido, né? Nós produzimos, todos Sim. nós trabalhamos, acordamos, produzimos, pagamos os impostos, o governo arrecada esse dinheiro. Assim funciona. E ainda faz mau uso desse recurso. Infelizmente. Né? Nós estamos num país que isso já vem de longa data. Mas por que nós estamos falando e abordando tudo isso? Porque como o ambiente empresarial já é muito difícil, Sim. Esse é mais um item de atenção. Verdade. Que as empresas, os empresários, colaboradores, dirigentes, né, os C-levels da companhia têm que estar atentos, né, porque isso vai estar gerando, né, algum tipo ali de problemas, né, reputacionais, de autuações, financeiros, né? Então, é um ponto muito importante de atenção, né? E dentro dessa questão, doutor Ângelo, a gente está abordando aqui diversos pontos, né? Diversos tópicos, e eu queria te perguntar assim, como que você acha que, geralmente, se você fosse o presidente de uma empresa, um acionista de uma empresa, né, qual deveria ser o seu conselho para os líderes? O que você falaria sobre a NR1? Olha, contrate lá o pessoal, contrate a Mandatum junto com o Universo 4is. Qual que seria a sua dica para resolver ou minimizar ou mitigar ou prevenir deste problema? Perfeito. Veja só, muito boa essa pergunta pelo seguinte, eu vejo com duas camadas a resposta a essa pergunta. A primeira é sobre o que a gente já está conversando aqui, é sobre a obrigatoriedade. Eu repito, a palavra é essa, tá? A obrigatoriedade de fazer a gestão dos riscos psicossociais, que, claro, porque são psicossociais, eles envolvem a saúde mental. Então, isso é item obrigatório. Agora, eu vejo isso como uma grande oportunidade para que as empresas elas entendam que a saúde mental ela não é sobre aquela palestra que acontece uma vez no ano, não. É quando você se aprofunda sobre como o cérebro humano verdadeiramente funciona, e aí é o diferencial entre a Mandatum e o Universo 4is, é sobre como essa máquina realmente funciona, e a gente
vai ensinar, gerenciar isso dentro da sua empresa muito além de simplesmente não colocar multa em cima da sua mesa. Nós vamos verificar como você vai, além disso, ter cérebros que poderão funcionar com mais sintonia, com mais clareza, com uma maneira de estar interagindo entre si que evite retrabalho, que evite atritos graves e recorrentes. Por quê? Porque vai ser a oportunidade do verdadeiro B2B estar na sua empresa, ou seja, o brain to brain. Eu, como CEO, eu vou querer aproveitar e me aprofundar naquilo que se tornou obrigatório para a minha empresa. Então, existem muitos produtos de prateleira que já estão aí atendendo às questões da nova NR1. Mas aqui a gente está te propondo identificar, avaliar e se aprofundar nesses riscos para, inclusive, a sua equipe ter mais produtividade, ter menos custo emocional na tomada de decisões. O que é custo emocional? Custo emocional é o quanto de emoções você consome para exercer a sua liderança. Então eu vejo que emoções é como se fossem o nosso combustível. É o ativo mais importante que a gente tem. E queira ou você não queira, as emoções elas são consumidas ao longo do seu dia. E quando você toma decisões onde para seu cérebro aquilo não é claro o suficiente, gera em você proporções de insegurança, mas o seu cérebro não te avisa que ele está ficando inseguro. E desta forma, você vai acumulando esse tipo de maior consumo de emoções. O nome disso é custo emocional. Então, a nossa parceria Mandato e Universo 4is vai te ajudar a ter mais clareza sobre como está o ambiente de saúde mental na sua empresa, sobre como está o custo emocional do exercício da sua liderança, para que não somente não seja autuado, mas para que você aproveite essa grande oportunidade para fazer os cérebros, que o capital mais importante não são apenas as pessoas, são os cérebros das pessoas. E vamos aproveitar que agora a saúde mental se tornou obrigatória e vamos dar um mergulho com verdadeiros especialistas. E por esse motivo, esse CEO vai escolher a Mandato e Universo 4is, Dr. Felipe. E para você que está nos assistindo, esse é um primeiro de uma série. Nós vamos estar trabalhando aí todo mês um tema diferente, vamos trabalhar sobre a NR1. E para você que está nos assistindo, que você que gostou dessa apresentação, na realidade é um bate-papo, tentando aqui apresentar algumas pinceladas importantes da NR1. Você pode entrar em contato com o nosso time. Nós estamos à disposição para fazer um diagnóstico inicial na sua empresa. Você pode nos ligar, entrar em contato, mandar um e-mail, WhatsApp, através das nossas redes sociais, né? O Dr. Ângelo também vai passar aqui as redes sociais para que vocês possam entrar em contato. Mas não deixe de fazer. É melhor prevenir, né, do que remediar. E a gente não está querendo aqui trazer medo. A gente não quer trazer um pânico. A gente quer trazer um método, metodologia, uma solução para que você realmente tenha mitigado aí, seja mitigado todas essas possíveis autuações que a sua empresa possa sofrer. E eu deixo aqui os nossos contatos. Você pode entrar no www.mandato.com.br, @mandato_consultoria, para você que quer entrar pelo Instagram. Os nossos telefones é 31 3264 0070 e através dos nossos e-mails, canais. Siga aqui também, aí dá um like no nosso podcast, aí você pode dar um like, pode clicar no sininho e também deixar aqui os contatos
aqui do Dr. Ângelo, para que vocês possam realmente se inteirar mais, saber mais e que a gente realmente possa te ajudar nesse sentido. Sim, lembrando que a gente está junto, né? Claro. Então podem mandar tanto para mim quanto para Mandato, Claro. tá? Fiquem à vontade. As minhas redes sociais, o meu Instagram é @dr de doutor, Dr. Ângelo Rezende, Rezende com Z, e o meu LinkedIn é Dr. Ângelo Rezende com Z também. O telefone é o 31 9 72 41 10 20. Estamos à disposição para poder estar atendendo, tirando suas dúvidas e indo até você para que a gente leve essa oportunidade de utilizar a NR1 em seu favor. E você que quer saber agora, clique aqui neste link que você imediatamente vai cair nos nossos canais de comunicação e nós vamos poder te atender imediatamente. Muito bem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, doutor Ângelo, mais uma vez, muito obrigado. E vamos em frente com a nossa parceria. Espero que nós possamos ajudá-lo de uma forma produtiva, eficiente e muito lucrativa. Obrigado, doutor Felipe. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Estamos esperando vocês.